Boa noite, Caio. Então, hoje eu vou até pedir desculpa para vocês, porque eu meio que esqueci de colocar os exercícios no Google Classroom, que eu falei para vocês que eu ia colocar uns exercícios de funções da linguagem, que foi a matéria que a gente viu na aula passada e tal, mas a bonita aqui esqueceu. Então, hoje eu trouxe poucos, mais alguns exercícios, porque eu trouxe poucos, porque assim, eu fico com medo de não dar tempo, né, e ter que, tipo, passar para outra aula, mas para a gente também olhar de uma forma, tipo, detalhada, sabe, fazermos juntos, sabe? Aí eu trouxe numa apresentação de PowerPoint, aí a nossa aula vai funcionar assim, eu apresento, a gente lê juntos a questão, aí eu deixo uns 3 minutos para vocês fazerem, e aí vocês vão mandando a resposta no chat, que eu tô vendo aqui, que eu tô com outro celular aqui. E aí, depois, a gente vê qual que é a resposta certa e a gente corrige juntos. Pode ser? Beleza, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá, tá. Esse é o primeiro exercício. Lembrando sempre que a gente vai primeiro ler, né, a pergunta, né, para a gente poder já ler o texto de uma forma assim que a gente esteja procurando aquilo que a questão está pedindo para a gente. Então, explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variações de usos da linguagem em. Então, ele quer saber onde que o poeta, né, de qual forma que o poeta ele está expressando esse contraste entre as marcas de variações, né, que tem variações na linguagem, e onde ele está falando que tem essas variações na linguagem. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes. Ele e quem sabe. E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquemáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois. O outro, mistério. Não é texto de Carlos Drummond de Andrade. Essa questão aí, ela é mais tranquila, eu vou deixar só uns 2 minutos, aí vocês leem, buscam ver qual a opção, e aí manda aí no chat para mim, para a gente poder discutir. Tá, só vou dar mais um segundinho para quem ainda não respondeu, e aí a gente analisa a questão. Então, bora lá. A primeira coisa que eu queria que a gente analisasse é porque ele fala assim, explorando a função emotiva da linguagem. Alguém sabe me falar por que que tem a função emotiva desse poema? Tipo, alguma característica? O que que te faz perceber que tem uma função emotiva no poema?
Vamos ver se vocês estão lembrando da aula passada. Alguém vai me responder? Acho que meu trem travou aqui também. Ninguém sabe porque tem função emotiva? Ou o meu chat que tá bugado? Ah, tá. Apareceu aqui. É, sim, essa é uma das marcas, né, também do sabe lá o que quer dizer. É uma característica muito importante. A Sabrina falou certo, é o foco no emissor, mas eu queria que você soubesse identificar no texto, sabe? Então a Júlia, ela percebeu uma parte ali que ele tá colocando um pensar. Sim, também ele é bem expressivo no que diz, mas o foco tá bem ali no emissor, justamente porque ele tá ali expondo uma opinião dele, sabe? Ele, né, a gente vê assim marcas de uso da primeira pessoa, né, igual quando ele fala: "O Amazonas de minha ignorância, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me". Porém, ao mesmo tempo, ele está ali a explorar um universo interior dele mesmo, de um pensamento que é dele, de que essa fala, às vezes, né, em situações informais, né, do dia a dia, é bem mais fácil. Isso, Sabrina. E aí, tipo assim, é algo mais fácil. Agora, vai juntando tanta coisa, tipo figuras de gramática, esquemáticas, tudo isso torna muito mais complicado. Então, ele está colocando um ponto de vista dele, uma opinião dele, e aí e fica claro que, tipo, não é algo assim, algo, se fosse a função referencial. Tá aí usando, tipo assim, cientistas declararam que é, a linguagem falada é mais fácil do que a linguagem escrita. Aí eles iam falar uma coisa assim, porque eles não estão expondo a sua opinião, eles só estão trazendo um foco no assunto. Eles querem que vocês entendam do que o texto está sendo falado. Nesse caso, não é isso que acontece. É que uma opinião dele mesmo, em que ele se insere, né, tipo, em todo o cenário do poema e coloca algo que é do pensamento dele. Porém, não foi isso que pediu, mas eu queria que a gente fizesse essa análise, né? Aí vamos ver qual é a resposta. Letra A. Essa era bem tranquila, essa era uma das questões do Enem que vocês tinham que acertar, porque é uma questão de nível fácil, né? Então a pontuação é mais alta. Por que aqui, né? O poeta, ele está mostrando que tem um contraste muito grande, né? Nessas variações do uso da língua, em situações formais e informais. Igual ele fala, a linguagem na ponta da língua é tão fácil de falar e de entender, ou seja, em situações informais, na fala, né, em situações coloquiais, é tão fácil a linguagem, mas agora quando a gente começa a usar, né, uma linguagem escrita, né, de letras e etc., a gente já começa a ficar confuso, porque existem tantas regras, tantas, tipo assim, regras mesmo das normas padrão, figuras de gramática e tudo mais que a gente tem que inserir ali. Então, isso torna a linguagem muito mais complicada. Então, é um contraste muito grande entre a linguagem, né, de situações informais com a linguagem de situações formais. Acho que as outras opções nem precisa, tipo, esclarecer muito, né? Só se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. Porque ele não fala nada de regiões do país, não cita escolas literárias, né? Ele não está falando de diferença entre textos técnicos e poéticos, etc. Ok, agora vamos para essa questão. Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se que. Então, aqui vai ser uma pergunta assim que não dá para a gente inferir já muito o que quer. Ele só quer que a gente analise a linguagem dos dois textos. Então, o primeiro texto. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravo não geram escravos, que estimem a vida sem guerra lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Eu li assim, porque geralmente esse texto do Gonçalves Dias, ele tem até uma musicalidade, né? Lembro da minha professora de literatura ensinando a gente, mas tá. Agora, Macunaíma, o epílogo. Acabou-se a história e morreu a Vitória. Não havia mais ninguém lá.
dera Tangolo-Mangolo, na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Então, vocês analisem aí, vou dar 3 minutinhos e aí vocês mandam o que vocês marcarem. Essa é meio confusa mesmo. Vou dar só mais um minutinho e a gente corrige. Tá, então vamos lá. Vamos ver qual é a opção correta. Vixe, essa acho que ninguém acertou, né? Tá, mas essa é confusa mesmo. Vamos então por partes, uma por uma. Letra A. A função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto. Em ambos os textos, a função da linguagem que centra-se no receptor não é o foco, claramente, né? O foco é outro. Porém, a gente consegue perceber uma função da linguagem que se centra no receptor. Quando ele faz esses questionamentos, né? Que golpes daria fatais como eu dou? Ouvir meu cantar? Ele tá ali, tipo, falando diretamente com alguém, com o receptor dessa mensagem. É... Não, mas sem desespero, gente. Sem desespero que vai dar bom, a gente vai entender interpretar. Ó. Então, quando vocês verem, né, tipo, não quer dizer que é uma regra, tá? Tudo que a gente tem que ficar na nossa cabeça é que nada é uma regra na interpretação de texto. Porém, a gente tem que entender que quando tem
perguntas, geralmente essa pergunta ela tá gerando uma reflexão em alguém, um questionamento em alguém. Então, geralmente é para o leitor. Então, tem um foco para o receptor. Quando ele fala, ouvi meu cantar, então tem alguém com que ele está falando isso. Você não fala, quando você fala diretamente para alguém, ouvi meu cantar. Você não está falando, tipo, pro nada. Então, tem um foco no receptor. Da mesma forma que, mesmo que seja bem leve, ele faz esse questionamento no final. Quem podia saber do herói? Então, tem uma certa, mesmo que de forma bem leve, tem um direcionamento, né, no receptor, né? E, igual eu falei, não é a função da linguagem que é, assim, a predominante, mas ela existe, beleza? Agora, vamos para a letra B. A linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto no segundo predomina a linguagem formal. A linguagem do primeiro texto, ela é bem assim, formal também, né? A gente não vê aqui, tipo, aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravo, não geram escravos, não tem nenhum assim, uma fuga da norma padrão, alguma palavra meio esquisita, pelo contrário, no segundo texto é que já tem um certo ar de coloquialismo, né? Que ele fala assim, furos puxadouros, arrastadouros. Então, assim, coisas mais comuns de serem na uma fala coloquial do que no texto um. Então, não podemos falar que no texto um tem uma linguagem formal. Não podemos falar que no texto um tem uma linguagem coloquial, porque não tem, assim, um discurso próprio de uma conversa no dia a dia. Ninguém fala assim no dia a dia, né? Geralmente vai ter aquelas palavras assim, bem mais informais para vocês realmente perceberem que aquilo está com ar de coloquialismo. Aí vamos pular a seta e ver a outra. D. A função da linguagem no primeiro texto centra-se na forma de organização da linguagem e no segundo no relato de informações reais. De fato, no primeiro texto tem sim uma preocupação com a organização da linguagem, mas no segundo texto não é um relato de informações reais. Um relato de informações reais seria se fosse, sei lá, uma notícia de jornal, alguma coisa assim. Mas eu não sei se vocês já viram essa obra, né, na aula de literatura, mas ela é até, tipo, aparece bastante, né, essa obra, mas eu acho que não, porque Mário de Andrade é modernista, né, então vocês veem mais pro final do tempo. Mas, enfim, essa obra é uma obra de Mário de Andrade em que ele quer fazer uma crítica, né, sobre toda aquela idealização que tinha do Brasil e que eles tinham pego, né, a figura do indígena para idealizar o Brasil como um indígena que era assim guerreiro, valente, então ele vai construir toda, né, uma obra colocando uma figura indígena que era o Macunaíma, que não era nada lá assim grandioso para desconstruir essa idealização falsa que eles construíram do Brasil. Então assim, ele não é um relato de informações reais, por isso que a gente não pode marcar essa. Letra E. A função da linguagem ser centrada na primeira pessoa, predominantemente no segundo texto, está ausente no primeiro? Não. Eu acho que no segundo texto nem tem uma função da linguagem que predomina a primeira pessoa. Tá vendo? Ele só tá, tipo assim, relatando um caso, mas, tipo, no primeiro texto, a gente vê, né? Ouvi-me, guerreiros, né? Então, tem algo que, quem há como eu sou, quem vibra o tacape com mais valentia, quem golpes daria fatais como eu dou, então tem uma figura bem citada na primeira pessoa. E a letra C era bem mais tranquila, tipo assim, pra gente ir por eliminação e achar ela, mas a gente percebe que tem algumas palavras que a gente não é bem familiarizado, né? Então, que a gente poderia inferir que é uma palavra de origem indígena, que foi o que eu fiz quando eu estava fazendo esse exercício, né? Que aí eu vi que, tipo assim, quem vibra o tacape, tipo assim, ninguém sabe o que que é isso, né? Então, é uma palavra de origem indígena, né? Dera tangolomangolo na tribo Tapanhumas, no segundo texto, né? Então, assim, tem um vocabulário de origem indígena em ambos os textos. Vê se ficou claro e me dê um ok aí, que teve bastante erro, aí precisa ter ficado bem claro. Você achou que tava muito fácil? Mas essa, acho que tem muita pegadinha, né? Tipo assim, ok, então vamos para a próxima. Porque, tipo assim, nesse, por exemplo, muitas opções você tá certo com a informação até metade. Aí no final
vai dar para você errar a questão por causa de uma outra informação que é falsa. Então, é muito pegadinha, né? Vamos lá para o enunciado da questão. Para que a comunicação, como no MSN Messenger, se dê em tempo real, é necessário que a escrita das informações seja rápida, que é feito por meio de. Então, ele quer saber o que nesse texto, né, faz com que a escrita das informações seja rápida, o que permite, né, essa troca de informações de forma rápida. O texto a seguir na verdade era para ser com acento agudo, é um trecho de uma conversa por meio de um programa de computador que permite comunicação direta pela internet em tempo real, como o MSN Messenger. Esse tipo de conversa, embora embora escrita, apresenta muitas características da linguagem falada, segundo alguns linguistas. Uma delas é a interação ao vivo e imediata, que permite ao interlocutor conhecer quase que instan- instantaneamente a reação do outro, por meio de suas respostas, os famosos emoticons, que podem ser definidos como ícones que demonstram emoção. João diz, oi. Pedro diz, beleza? João diz, na paz, você. Pedro diz, tudo tranque. João diz, o que você está fazendo? Então, um minuto de silêncio. Pedro diz, tem que sair agora. João diz, falou. Pedro diz, falou. Abraço. Assim, né? Que conversa emocionante. Mas, enfim, podem fazer agora a questão. Essa eu vou dar pouco tempo, porque também ela é bem tranquila. Sim, ABC é abraço, mas eu não uso essas abreviações, não, porque eu não acho muito bonito, não. Mas é abraço. Ai, é... Nossa, gente, vocês nunca viram ABC, sério? Mas enfim, não usem também não, porque não é bonito não. Tá, mas enfim, agora vocês já responderam, né? Vamos para a resposta certa. Arrasaram. Essa estava bem tranquila, né? Ela estava mais entre as questões de funções da linguagem, porque é bem comum aqui aspectos de uma função fática, né? Que a gente conversou, que é aquela função que quer dar ênfase no canal de comunicação. Então, tem sempre essas expressões, né? Que vão ser utilizadas para confirmar se o canal está sendo efetivo. Então, tipo, oi, beleza? Na paz, e você? Então, é uma troca, né? De perguntas, respostas, que está ali enfatizando o canal da conversa, né, que ele está eficiente, que está uma troca de comunicação instantânea, né, de informação instantânea. Então, vamos para a próxima. Ó, eu nem li com vocês, né, só deixei a questão, ó. Enunciado. Com base na leitura do poema a respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no texto de Drummond, pode-se afirmar que então você vai ter que usar, você vai ter que perceber qual que é, né, a função de linguagem predominante, né, e o uso dessas funções. Sentimental. Põe-me a escrever teu nome, com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas. E, debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências este cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. De Carlos Drummond de Andrade. Agora podem fazer.
Só mais um minutinho e a gente corrige. Essa também tá gerando maior confusão, né? Tá, deu os 3 minutos. Então, bora lá. Alguns marcaram altos, D, outros C. Vamos lá ver qual que é a correta. Letra A. Então, vamos por partes. Vou corrigir a no final porque ela é a correta. Letra B. A linguagem essencialmente poética que constitui os versos. No prato a sopa esfria, cheio de escamas e debruçados na mesa todos contemplam, confere ao poema uma atmosfera real e impede o leitor de reconhecer no texto dados constitutivos de uma cena realista. Totalmente ao contrário, né? Porque justamente por essa descrição que ele faz, uma descrição assim, bem detalhista de uma cena do cotidiano, né? No prato a sopa esfria, cheia de escamas, todos na mesa contemplam. Então, assim, é algo bem real, né? Ele traz justamente com essa descrição uma atmosfera bem real, né, para o seu poema. Na letra C, na primeira estrofe, o poeta constrói uma linguagem centrada na amada, receptora da mensagem, mas na segunda, ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que sente. Não é nem provavelmente estariam as estrofes separadas, é só porque aqui tá bem apertadinho, aí eu não pude separar as estrofes. Mas vamos lá. No início ele começa: põe-me a escrever teu nome com letra de macarrão. Então aqui ficou claro que ele está a falar com a pessoa amada. Escrever teu nome. Aí, o que que a alternativa falou? Que depois ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que sente. Mas olha, não. Depois ele fala assim: desgraçadamente, falta uma letra. Uma letra somente para acabar teu nome. Novamente, ele se refere à amada, né? Então ele não fala só, não faz uma referência à amada só no início e depois, tipo assim, só vai exprimir o que ele sente. Não, ele faz no início e ali no meio do texto a gente percebe uma outra referência à pessoa amada. Então por isso que a letra C está incorreta. Letra D. Em Eu Estava Sonhando, o poeta demonstra que está mais preocupado em responder a pergunta feita anteriormente e, assim, dar continuidade ao diálogo com seus interlocutores do que em expressar algo sobre si mesmo. Não, gente, aqui ele tá todo fazendo assim uma percepção do seu universo interior. Ele quer colocar os seus sentimentos, o que ele estava passando. Então, tipo, eu estava sonhando, não é só tipo, eu quero só responder a minha pergunta. Não, ele cria todo um jeito poético de falar para se referir a uma situação interior dele, né? Então ele fala: está sonhando? Olha que a sopa esfria, tipo, não, acorda, você está sonhando. Aí ele percebe: eu estava sonhando. Não é só tipo, só quero responder a pergunta. A pergunta em si mesma é para falar de algo que é dele, né? De uma situação interior dele. Então ele não quer somente responder aquela pergunta como se, tipo, não tivesse nem importância dentro do poema. E letra E, no verso: neste país é proibido sonhar, o poeta abandona a linguagem poética para fazer uso da função referencial, falando sobre o conteúdo do cartaz amarelo. Também não pode ser letra E, porque a gente sabe que a função referencial ela é uma função que vai focar ainda mais no assunto da mensagem, passar uma mensagem, uma informação. E aqui ele não está querendo só passar uma informação, né? Assim, ele surge com esse cartaz amarelo, não necessariamente um cartaz amarelo. Então, aqui está querendo dizer, na letra E, que ele está como que vivendo aquela cena real. Tinha um cartaz amarelo, ele foi e falou da informação que estava naquele cartaz amarelo. Não, mas essa frase aqui, ele realmente está usando para poder dar, tipo assim, uma finalizada, uma concluída no assunto que ele estava abordando. Então, não é tipo apenas uma linguagem referencial em que ele está informando sobre um conteúdo do cartaz. Não, ele utilizou disso para que ele também pudesse fazer uma reflexão e alcançar o seu objetivo com seu poema. Então, a letra A. Por meio dos versos, põe-me a escrever teu nome, e esse romântico trabalho, o poeta faz referência ao seu próprio ofício, o gesto de escrever poemas líricos. A gente poderia ir por eliminação, mas também a gente consegue entender, né, que quando ele fala que ele põe-se a escrever o seu nome, tipo, nome é só uma palavra, assim, então ele tá querendo, tipo, que ele se põe, sabe, a desbruçar ali sobre aquele
nome da pessoa amada, então ele tá falando esse romântico trabalho. Então, o trabalho belo é um ofício que ele gosta de fazer, que é escrever poemas líricos. Show de bola? Entendido, Júlia? Beleza. Agora, vamos para essa questão. Considere as seguintes informações. Número 1. Encontra-se na tira expressão que representa a função fática da linguagem, aquela que põe em evidência o contato linguístico. Número 2. Os sinais de exclamação. Primeiro quadrinho expressam estados e motivos distintos. Vamos para a tirinha. Olá! Shhh. Fale baixo. Estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. Ela senta e vê que o globo terrestre está doente, né? Mafalda sempre com suas críticas ótimas. Vamos lá, vem aí qual opção está correta. Ó, vamos lá. Novamente, vamos ver a opção correta. E aí vocês vão ficar um pouquinho assim, chocados. Ui, pulei demais. Letra C é a correta. Vamos lá, com calma. Olha, aqui com certeza foi um erro de interpretação mesmo, né? A número 1 fala que encontra-se na tira expressão que representa a função fática da linguagem, aquela que põe em evidência o contato linguístico. Essa, obviamente, está certa, gente, porque, igual eu falei para vocês, como é que fala? Toda vez que tem essas expressões que garantem que ali está tendo uma comunicação, expressões básicas, sabe? Tipo, perguntas, oi, alô no telefone, tudo isso eu tô querendo, tipo, confirmar que aquela pessoa com quem eu estou falando está me ouvindo, e ela também vai confirmar se eu estou compreendendo a mensagem que ela está querendo passar. Então, nesses casos, né, em que tem essas expressões para confirmar uma compreensão mútua, o que acontece? A gente está ali evidenciando o canal, né? Evidenciando um canal que, tipo assim, que esse canal de comunicação está sendo eficiente. Eu estou colocando em evidência o canal da comunicação, que é um contato direto da linguagem. Então, aqui, sim, tem a função fática da linguagem, porque ela põe em evidência o contato linguístico. Eles dois estão conversando pessoalmente. Então, você vê, olá, aí ela vai e responde. Aí ele faz uma pergunta, ela fala não. Ela faz outra pergunta, ele faz não. Então, tem um contato ali, né, e evidenciando esse canal direto entre eles. Número 2, os sinais de exclamação, primeiro quadrinho, expressam estados emotivos distintos. Vamos lá também. Quando ele fala olá, a exclamação é mais uma empolgação. Agora, o shh da Mafalda não é uma empolgação. Ela tá meio que cortando a onda ali do amiguinho, né? Shh. Então, tipo assim, são estados emotivos distintos. Entenderam? Então, por isso, a gente marca a letra C.
Um e 2 estão certas. Próxima questão. Gente, toda hora eu tô esquecendo que eu tava lendo com vocês. Aí eu boto a questão aqui e fico aqui viajando. Mas é porque eu tô com sono também. Vamos lá, enunciado. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funciona para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explicita essa função. Olha só como que vocês pegando esse enunciado, vocês, tipo assim, podem focar só naquilo, sabe? Porque ele só tá querendo saber a função da linguagem que tem a função de quebrar o gelo, né, que tá referindo ali naquele inicinho do texto. Vocês não precisam ler o texto inteiro, né? Porque não tá querendo saber uma interpretação ampla do texto, tá querendo saber algo específico e do qual vocês não dependem do texto inteiro para poder responder. Então, tentem aí responder para a gente corrigir. Calma, Júlia, vamos lá. Ver qual que é a opção correta. Letra C. Por quê? Aqui. Ai, nossa, tô clicando no trem do celular aqui, tô bugando tudo e tá sumindo o chat de vocês. Espera. Vamos lá, Júlia. O que que rola aqui? Aqui tá querendo saber justamente a função que a gente utiliza para a gente quebrar esse gelo da conversa, né? O bom dia, boa tarde, dá uma introdução ali numa conversa. Então, é novamente a função fática, que a gente até citou no exercício anterior. É uma função que a gente vai usar para, assim, estabelecer mesmo um canal de comunicação, entende? E a função emotiva, né, que no caso que era que você queria marcar, a letra A, não é usada para quebrar o gelo. A função emotiva é você exprimir algo interior seu, né? Exprimir seus pensamentos, suas opiniões. Geralmente a gente não utiliza isso para começar uma conversa, né? A nossa conversa sempre começa com aquelas expressões básicas ali, construindo um canal de comunicação. Então a gente não pode falar que tem, nesse caso, que é a função emotiva, né? Que serve para essa função. Beleza, galera? Alguma dúvida? Acabou as questões por hoje. Mas acontece, relaxa. Mas seguinte, gente, a aula foi muito boa hoje. Fico muito feliz pela participação de vocês, de verdade. É, qualquer dúvida vocês podem me mandar. Eu vou ver se eu coloco mesmo uma outra lista de exercícios de função da linguagem. E outra coisa, gente, vocês precisam muito se empenhar e gastar, tipo assim, reservar tempo mesmo, sabe, para fazer o simulado. Porque esse hábito de tipo, realmente aprender a interpretar a questão, conseguir ver os detalhes e também não tão, tipo assim, gastar muito tempo, sabe? Porque a gente não pode gastar muito tempo nas questões. Se a gente ficar lá panguando, gasta muito tempo numa questão, a gente não consegue fazer a prova inteira. Isso vocês só vão adquirir, né, e desenvolver fazendo um simulado. Até porque depois que a gente faz várias questões, o nosso nível de raciocínio é outro. Então, se a gente não acostuma, tipo assim, fazendo simulados, a gente não consegue, depois no final de uma prova de 90 questões, manter o nosso nível de raciocínio. Obviamente, não vai manter o mesmo no início da prova, mas pelo menos esforçar para equilibrar, entendeu? Deixa eu ver o que mandaram no chat. Mas mais do que, tipo, um estudo, tipo, estudo básico, é fazer questão. Quando vocês aprenderem que, tipo assim, gente, fazer questão é tudo na vida, vocês vão
sair voando, sério. Porque fazer questão, óbvio que aí você precisa do conteúdo para fazer as questões, né? Fazer o simulado e tudo mais. Mas principalmente em linguagem, se vocês querem alcançar uma boa nota, é fazendo questão, 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 questão. E aí eu tô aqui para ajudar. Às vezes eu não vou conseguir alguma, a gente analisa juntos e tudo mais, porque a gente vai tirando as dúvidas, né? É, porque só assim vocês vão conseguir crescer, fazendo questão, beleza? Então, faça um simulado, por favor. E é um simulado muito bom que a gente está disponibilizando para vocês, um dos melhores do Brasil. Então, aproveitem. Enfim, galera, é isso. Boa noite. Durmam com Deus e muito obrigada por estarem aqui hoje. Tchauzinho, Júlia, Caio, Grazi, Sabrina. Não sei se perdi algum nome. Mili. Beijo para todos. Vou parar aqui a gravação.